Boa noite. Boa noite. Fragmentação de sólidos. Moinhos e britadores. Tipos e funcionamento. Aplicação na indústria. Entrevista com engenheiras químicas. Esses são os temas de hoje do Jornal do Engenheiro Químico. No programa da semana passada, abordamos o tema sobre bombas e recebemos vários pedidos pelas redes sociais para falarmos sobre moinhos e britadores. Você que está nos assistindo hoje e tem dúvida a respeito do tema, basta mandar sua pergunta utilizando a hashtag Moinhos e Britadores no JQ. Lembrando que quem mandar perguntas estará concorrendo a uma entrevista de estágio na indústria de cereais da engenheira química convidada de hoje, Luísa Gomide. O termo fragmentação de sólidos tem por objetivo reduzir o tamanho dos fragmentos de determinado material, matéria-prima ou produto final. Moinhos são equipamentos que realizam o processo da moagem. A moagem é uma operação unitária de redução de tamanho, na qual o tamanho médio da matéria-prima é reduzido pela aplicação de forças de impacto, compressão e abrasão. Agora vamos com a nossa repórter Maria Martins, que nos contará um pouco mais sobre os moinhos. É com você, Maria. Os equipamentos que realizam a moagem são chamados de moinho. As vantagens do uso de moinhos no processamento em uma indústria são o aumento da relação superfície-volume, o que aumenta a eficiência das operações posteriores, e a uniformidade do tamanho das partículas do produto. Já como desvantagem, o uso de moinhos apresenta uma grande desvantagem do ponto de vista energético. Existem diversos tipos de moinhos, como moinhos de bolas, moinhos de martelos, moinhos de rolos, entre outros. A escolha do tipo de moinho para utilização na fragmentação vai depender do tamanho da matéria-prima e do tamanho da partícula que se deseja obter. Os moinhos podem ser classificados de acordo com o tamanho das partículas de alimentação e do produto. Desta forma, eles se subdividem em finos e coloidais. A alimentação dos finos deve ser de 0,2 a 0,5 cm, enquanto que o produto obtido é de 200 mesh. A alimentação dos coloidais deve ser de 80 mesh, enquanto que o produto obtido é de até 0,01 micrômetros. As operações de moagem podem ser divididas em duas formas. As operações descontínuas, ou também chamadas de moagem embatelada, recebem esse nome pois o produto entra no equipamento e ocorre a moagem. E somente após o término da operação, em um determinado tempo, o equipamento é parado, ocorrendo a descarga do mesmo. Nos processos contínuos, o carregamento e a retirada do produto são realizados com o equipamento ligado, em operação. Existem dois tipos de operação contínua, em circuito aberto ou circuito fechado. Em circuito aberto, o material é alimentado ao equipamento e passa apenas uma vez pela máquina, sendo retirado logo após a moagem. No circuito fechado, o produto passa por uma separação, os grãos finos constituem o produto e os grãos ainda grossos retornam ao equipamento, para outra moagem. O custo, nesse caso, é mais elevado. Porém, o consumo de energia por tonelada de produto é menor, evitando-se a produção de quantidade exagerada de finos, o que faz com que o processo seja otimizado. As principais partes dos moinhos cilíndricos são carcaça, alimentação, revestimento e descarga. A carcaça dos moinhos cilíndricos é construída a partir de placas de aço carbono laminado e projetada para aguentar o impacto e o peso da carga, possuindo diversos furos para fixação do revestimento interno. A carcaça do moinho é fechada nas duas extremidades por peças de aço fundido, quais são chamadas de tampas, cabeças ou espelhos, os heads. Alimentação. A alimentação possui um tipo de arranjo que depende do circuito de moagem a ser conduzida, se é aberto ou fechado, como já citado, e se a moagem será realizada a seco ou por via úmida. Além disso, a granulometria das partículas, bem como a taxa de alimentação utilizada, também são importantes para a definição do tipo de alimentação. Revestimento. A porção interna dos moinhos possui revestimentos que,
além de proteger a carcaça contra os danos causados pela dinâmica da carga, devem ser resistentes ao impacto e ao atrito, promovendo o movimento mais favorável possível da descarga. Os moinhos cilíndricos são, muitas vezes, classificados de acordo com a natureza do dispositivo de descarga da polpa durante a moagem. Em geral, quanto mais próximo da periferia da carcaça e da boca de alimentação estiver situada a saída da polpa, mais rápido o material é descarregado, ocorrendo menos sobremoagem. Os moinhos de bolas são equipamentos robustos, duráveis e de excelente desempenho, agregando ainda facilidade de operação e manutenção. Aplicados na industrialização de produtos de baixa granulometria, podendo também trabalhar tanto em meio seco como em meio úmido. Eles são supridos com bolas em seu interior, como agentes moedores, os quais são fabricados em aços ligas especiais. Os materiais entram em espiral e de forma uniforme na primeira sala de armazenagem através do eixo oco de introdução de material. Nessa sala, há um quadro de escalas que tem instaladas diferentes especificações de bolas de metal. Quando o corpo de barril roda e produz força centrífuga, as bolas são elevadas e descem para moer o material. Ao final do processo, o produto final é descarregado pelo sistema de saída. Este vídeo mostra os moinhos de bolas sendo aplicados em escala industrial. É possível observar o quão grande esses equipamentos são. Tipos de movimentos nos moinhos de bolas. À medida que o moinho gira, a carga é levantada próxima à carcaça, devido à força centrífuga exercida sobre ela, até o ponto em que a força-peso passa a ser predominante. Neste ponto, a carga é arremessada da parede da carcaça em trajetória parabólica, podendo apresentar dois tipos de movimento, dependendo da velocidade de rotação do moinho: o movimento cascata, mostrado pela figura A, e o movimento catarata, mostrado pela figura B. No movimento de cascata, as bolas rolam sobre a carga no sentido descendente, gerando a fragmentação das partículas por atrito. Velocidade baixa do moinho e o alto fator de enchimento fazem com que as bolas, ao alcançarem uma certa altura, rolem sobre as outras, não havendo quase impacto, e a moagem se dá por abrasão e atrito. Deve-se usar bolas de diâmetros menores. Este regime é adequado para a obtenção de um produto final com granulometria fina. No movimento de catarata, as bolas são lançadas sobre a carga. A alta velocidade do moinho carrega as bolas até uma posição bem elevada e elas caem sobre as outras e sobre a polpa, causando fragmentação por impacto. Deve-se utilizar um número menor de bolas, sendo estas maiores, a fim de aumentar ainda mais a energia do meio moedor. Este regime é adequado para a fragmentação de material mais grosso e para evitar a produção de finos. Moinhos de rolos dentados. O nome deste moinho é dado porque seus rolos são dentados. Eles são mais utilizados para materiais que possuem uma resistência média, e a ação de moagem é principalmente de corte. Neste moinho, a alimentação é feita por cima e o material moído sai por baixo. O número de rolos é variável, podendo haver um só, 2 rolos sucessivos, 2 rolos girando em sentidos opostos e com velocidades diferentes, ou até mesmo mais de 2. Moinhos de martelos. Aqui temos um equipamento produzido pela empresa Woodforge, fundada em 1997 com o objetivo de comércio de máquinas e equipamentos industriais. Esse tipo de moinho consiste de um eixo girando em alta rotação e no qual ficam presos de forma articulada vários blocos, facas ou martelos. O material é alimentado pela parte superior e as partículas sofrem os impactos dos martelos e são projetadas contra a superfície interna da câmara, fragmentando-se para depois serem forçadas a passar por tela inferior, que vai bitolar a granulometria da descarga. O material se rompe pelo impacto dos martelos e se pulveriza ao passar por uma esteira na abertura entre os martelos e a capa. Moinho de barras. Os moinhos de barras utilizam barras cilíndricas como corpos moedores. São moinhos tubulares, fabricados até o tamanho máximo de 4,5 metros de diâmetro por 6 metros de comprimento. São usados principalmente em circuito aberto
preparando o produto para alimentar o moinho de bolas. O meio moedor são barras de peso considerável, que torna este moinho apto a moer materiais mais grosseiros, pois a queda de uma barra produz um impacto significativo, sendo este o mecanismo de fragmentação predominante no moinho de barras. Moinho de discos. A alimentação no moinho de discos ocorre no centro dos discos através da abertura. O material sofre o impacto e o atrito do disco móvel, que com seu movimento excêntrico vai fragmentando e forçando o material para a periferia, caindo depois numa câmara coletora. A granulometria da descarga é dada pelo ajuste da abertura entre os discos na parte periférica. Este vídeo mostra a aplicação de um moinho de disco a nível industrial. Eles geralmente são usados para moagem de granulação fina, além de serem pequenos e de difícil regulagem. Este tipo de moinho tem 2 discos com ressaltos internos, sendo um fixo e o outro móvel, dotado de movimento excêntrico. Agora vamos comigo acompanhar o funcionamento de um moinho dentro de uma indústria. Meu nome é Araújo, eu trabalho aqui, eu sou supervisor de moagem do moinho Esbrafico e recebo o trigo até o processo de farinha, moagem, até ensacamento. Farinha tipo 1 e tipo 2 tem no caso. Aí embaixo sobe o transporte pneumático e desce em gravidade, peneiração e saque no caso. E tem o processo, né? Vai classificando o farelo, o que é farelo moe de novo, o que é farinha vai para saque. A primeira parte do processo consiste no recebimento dos grãos de trigo, que ficam estocados em um galpão. Os grãos são transportados até um moinho via transporte pneumático. Os moinhos utilizados são do tipo rolo, e o processo se dá de forma contínua. São cerca de 12 moinhos existentes, onde cada um processa uma granulometria de grão diferente. Os moinhos se localizam no segundo andar da empresa, onde também é medido o pH do trigo e são retiradas as impurezas, como pedras, por um equipamento denominado catapedra. Conforme ocorre a moagem, o produto vai para a parte de peneiramento, e o que não possui uma granulometria desejada volta para ser moído novamente. Das peneiras saem a farinha e o farelo. Logo após, a farinha segue para o processo de embalagem e o farelo volta para o moinho. A empresa possui tradição em moagem de trigo na região de Toledo e produz aproximadamente 2 toneladas por hora. É produzido farinha do tipo 1 e tipo 2, farinha de pão francês e de pão de forma, além do farelo destinado à ração animal. Obrigada, Maria. O JQ volta já. Voltamos com o JQ e o assunto de agora é britadores. Britadores são equipamentos que realizam o processo da britagem. A britagem pode ser definida como um conjunto de operações que tem como objetivo a fragmentação de grandes materiais. Além disso, a britagem pode ser utilizada em sucessivas etapas a partir de equipamentos apropriados para a redução de tamanho. Vamos agora com a nossa repórter Beatriz Deon para falar um pouco sobre britadores. É com você, Beatriz. A fragmentação por britagem, por meio de britadores, geralmente se dividem em 4 etapas conforme o tamanho da partícula, sendo que em alguns casos as etapas terciárias e quaternárias são consideradas como moagem e não como britadores. Os britadores são divididos em 2 categorias, os primários e os secundários. Os britadores primários compreendem os britadores de mandíbula e giratório, enquanto que os britadores secundários são os britadores cônicos, de impacto, de martelo, de rolo e scissor. Britador de mandíbula. Os britadores de mandíbulas, como o próprio nome sugere, apresentam como parte mais importante 2 mandíbulas, uma fixa e outra móvel, ligada ao excêntrico, dispostas no interior de uma carcaça de aço, ferro fundido ou aço manganês. O funcionamento desse tipo de britador
consiste no escoamento do produto por gravidade, o qual é alimentado na boca do britador e vai descendo entre as mandíbulas enquanto recebe a compressão responsável pela fragmentação. À medida que a polia motora gira, é provocado um movimento de sobe e desce da biela, o que acarreta um movimento horizontal de vai e vem da mandíbula móvel. As principais vantagens do britador de mandíbula são: alta capacidade, alta confiabilidade, tem proteção contra sobrecargas, estrutura simples e fácil de operar, longa vida útil e facilidade na substituição de peças de desgaste e reposição. Já como desvantagem, tem-se a largura pequena deste tipo de britador, limitando a sua capacidade. Além disso, as mandíbulas estão sujeitas a desgaste e precisam ser substituídas regularmente, pois normalmente são utilizados para britar materiais de dureza elevada, como mostra o vídeo. Britador giratório. Os britadores giratórios são frequentemente utilizados quando há grandes quantidades de material para ser processado. Ao contrário de um britador de mandíbulas, que opera com movimento vai e vem, estas máquinas operam por movimento de rotação, fazendo com que haja a redução da vibração, gerando uma capacidade por unidade diária de descarga maior. Além disso, o produto gerado é relativamente mais fino e uniforme, se comparado com o de mandíbulas. A ação de britamento é contínua. O britador giratório é constituído por um corpo cônico de carga, seguindo de outro de descarga. No interior, há um eixo com uma cabeça cônica de britamento. A alimentação é feita pelo topo e a base menor do corpo coincide com a base maior da cabeça cônica de britagem, sendo este ponto onde ocorre a fragmentação. Britadores de martelo. Os britadores de martelo são britadores de britagem secundária e operam principalmente por impacto, prestando-se para fragmentar materiais frágeis não abrasivos. Foram desenvolvidos para esmagamento de materiais grosseiros de dureza média para as indústrias de cimento, gesso e calcário. Há uma grande variedade de modelos, sendo mais comum aquele em que um rotor gira em alta velocidade no interior de uma carcaça. Neste rotor, há certo número de martelos periféricos que giram em torno do seu ponto de fixação. Os martelos se posicionam radialmente pela força centrífuga em operação normal. Britadores de impacto. Neste tipo de britador, a fragmentação se dá por impacto. O equipamento é constituído de uma carcaça de chapas de aço que contém um conjunto de eixo e rotor. Por meio do movimento das barras ou martelos, de 500 até 3.000 RPM conectados ao rotor, parte da energia cinética é transferida para o material, projetando sobre as placas fixas de impacto onde ocorre a fragmentação. Estes equipamentos são escolhidos para a britagem primária, onde se deseja uma alta razão de redução e alta porcentagem de finos. Dentre todos os tipos de britadores primários, o de impacto é o que gera o produto mais cúbico. As desvantagens do uso desse equipamento são o elevado custo de manutenção e o grande desgaste, não sendo aconselhável seu uso no caso de rochas abrasivas e de materiais com valor da sílica equivalente maior que 15%. Britadores de rolos. Os britadores de rolos correspondem a um tipo de britador intermediário e geralmente são utilizados após um britador de mandíbula ou giratório. São fabricados em grandes variedades e insuperáveis na produção de sólidos granulares grosseiros, de 10 a 15 mesh, produzindo pouco material fino quando bem operado. Além disso, apresenta uma construção simples e robusta. A alimentação desse tipo de britador
Possui granulometria limitada pela distância fixada entre os rolos e o diâmetro dos mesmos. O alimentado é lançado entre os rolos, o que faz com que estes sejam forçados a passar pela distância pré-definida entre eles, resultando na fragmentação da partícula. Britador Sizer. O britador Sizer consiste em 2 eixos inseridos em uma câmara de britagem em estrutura parafusada ou soldada. O tamanho e número de dentes também influenciam na sua aplicação. Em geral, na britagem primária, utilizam-se dentes maiores, espaçamento entre dentes maior e o número de dentes menor, quando comparado com britagem secundária ou terciária. A redução de tamanho é efetuada por forças de cisalhamento e tração, geradas por torques elevados em baixas velocidades circunferenciais. Britadores cônicos. O britador cônico possui o mesmo princípio de operação do britador giratório. Contrariamente ao que ocorre no britador giratório, no cônico, o manto e o cone apresentam longas superfícies paralelas, para garantir um tempo maior de retenção das partículas nessa região. No britador giratório, a descarga se dá pela ação da gravidade, enquanto que no cônico, a descarga é condicionada ao movimento do cone. Além disso, os britadores cônicos são mais utilizados na britagem secundária. Este vídeo mostra o britador cônico sendo aplicado em escala industrial. Vamos agora comigo acompanhar uma reportagem em uma pedreira. A pedreira da Construmac com o Luiz e ele vai explicar um pouco do processo pra gente. Eu vou mostrar para vocês o processo ele se inicia lá no britador primário, um britador de mandíbula, aonde transforma a pedra bruta que foi detonada em rachão. Daquele rachão é transportado por correias e dentro dos rebritadores. E esses rebritadores, ele é moído por uma pedra menor, passa por essa peneira, aonde é classificado em pedra 2, pedra 1, pedrisco, pó de pedra. O excedente que não ficou classificado em nenhuma dessas pedras que eu disse, volta para ser rebritado novamente e vem de novo. Então acaba fechando o ciclo, né? Então, como eu disse, pedra 2 é essa aqui, pedra 1 nós temos aqui, logo em seguida lá o pó de pedra e o pedrisco. A Construmac é uma empresa que possui uma pedreira para produção e comercialização de produtos como areia, pedra e pavimentação asfáltica. O processo se inicia com a extração da pedra, que possui 2 classificações de qualidade: a pedra ferro, que possui uma qualidade maior, e a pedra sapão, como é conhecida, que possui uma qualidade inferior. Este nome se dá devido à presença de pintas em sua estrutura. Depois da extração, as pedras seguem para um britador de mandíbula, que faz a britagem primária, transformando em pedras menores, que então são levadas por uma esteira até o britador secundário, do tipo cônico, onde ocorre uma nova britagem que possui várias classificações. Sua produção é intensa e suficiente para suprir as demandas. Possui aproximadamente 30 funcionários na pedreira, que se localiza na área rural de Toledo. Além disso, o preço da venda depende da qualidade e do tipo da pedra em questão. Obrigada, Beatriz. Vamos convidar as engenheiras químicas Luísa Gomide e Marli Stokes para o nosso quadro EQ Dúvidas de hoje. Quem não mandou sua pergunta ainda tem tempo. Vamos começar agora o nosso quadro EQ Dúvidas. Gostaria de chamar as engenheiras químicas Luísa Gomide para dividir conosco sua experiência na área de moagem de cereais e Marli Stokes, que atua na área de britagem de minérios. Sejam muito bem-vindas. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Marli. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Luísa. Queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso quadro
EQ-Dúvidas e vamos às perguntas dos nossos internautas. A primeira pergunta é da Camila Fredo e vai para a engenheira química Luísa. Por que se diz que o processo de moagem desperdiça energia? Bom, respondendo a pergunta da Camila, se diz que o processo de moagem desperdiça energia porque apenas uma pequena parte da energia que é cedida a ele realmente é destinada à fragmentação do sólido. Grande parte dessa energia se dirige para a deformação do sólido e o resto ainda se dissipa em calor. Por isso se diz que essa característica do processo de moagem é sua principal desvantagem. Obrigada, Luísa. A segunda pergunta é da nossa internauta Anitta. Meu pai tem um britador giratório na indústria dele. Qual a sua utilidade? E vai para a engenheira química Marli. Boa noite a todos. Respondendo a pergunta da Anitta, o britador giratório ele é utilizado quando nós temos uma grande quantidade de material a ser fragmentado. E ele pode ser alimentado também pelos lados, que é uma vantagem dele. Além do que, ele armazena um pouco da quantidade que foi britada no seu topo. E ele também é utilizado para materiais com elevada dureza e também para materiais abrasivos e com tendência a formar partículas lamelares. Obrigada, Marli. A terceira pergunta é do nosso internauta Lucas Cassiano. É sobre moinhos e vai para a Luísa. Onde mais se aplica a operação da moagem? Bom, respondendo a pergunta do Lucas, o principal uso da moagem é dentro da indústria alimentícia. Por exemplo, os moinhos são muito utilizados com os grãos, reduzindo eles a pó ou a farinha. E também utilizado com cereais, onde ocorre a eliminação do pericarpo, das cascas e da epiderme nuclear. Muito obrigada pela resposta, Luísa. A outra pergunta é do Urnal. Marli, ele disse que não entendeu a divisão dos estágios de britagem. Você pode explicar novamente? Bom, Urnal, os estágios de britagem eles são divididos em primário, secundário, terciário e quaternário. E eles vão ser divididos conforme o tamanho máximo da alimentação e o tamanho máximo da saída. Por exemplo, o estágio de britagem primário, ele tem o tamanho máximo da alimentação de 1000 milímetros e o tamanho máximo da saída é de 100, enquanto que para a secundária é de 100 na alimentação e de 10 na saída. A terciária é 10 na alimentação e 1 na saída, e a quaternária é 5 na alimentação e 0,8 na saída. Muito obrigada, Marli. A última pergunta sobre moagem é do internauta Marcos Reginaldo. Estava fazendo um trabalho sobre cervejarias e fiquei com uma dúvida. Como a moagem influencia no processo? Bom, Marcos Reginaldo, a moagem é uma das primeiras etapas e consiste na quebra do grão do malte com o principal objetivo de permitir a entrada de água na etapa de mosturação. Quando o grão moído possui cascas, que é o caso da cevada, elas devem ser quebradas no mínimo possível. Dependendo do tamanho que for quebrado das partículas, o processo pode ser lento ou não. E ainda existe uma faixa relativamente ampla entre a moagem fina e grossa que permite uma clarificação e eficiências razoáveis. Obrigada, Luísa. A última pergunta do quadro de hoje é da Justiamente. Marli, qual tipo de britador é indicado para uma empresa que deseja trabalhar com uma alta capacidade de processamento? Bom, Ju, respondendo a sua pergunta, se tratando de britagem grosseira, o mais indicado é o britador giratório, que a gente já falou sobre ele em uma pergunta anterior. Porém, se tratando de uma britagem intermediária, pode ser utilizado o do tipo Sizer ou de rolos dentados, que já foram explicados durante o programa de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês, meninas. Adorei ter vocês aqui. Obrigada, eu. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Marli Stolz e Luísa Gomide, pela presença e por nos ajudar nesse tema. Esta foi mais uma edição do Jornal do Engenheiro Químico. Obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Tchau, até a próxima. Voltem aos estudos.